Olá e sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso canal. Estou há um tempo aí sem postar vídeo e a pedido aí de muitos dos nossos alunos, das nossas alunas da comunidade da Dunk, eu decidi gravar um vídeo aí com 3 erros que programadores cometem, né? Não estou dizendo que são todos programadores ou programadoras também, né? Tem muita programadora hoje, mas que eventualmente pode cometer. Isso é normal, inclusive esses erros eu ainda cometo às vezes, tá? E a gente tem que fazer de tudo para evitar. Porque na programação isso é bem comum, quando eu começar a apresentação aqui dos slides vocês vão perceber, e a gente tem que tentar evitar para assim gerar maior produtividade. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar pelo menos com algum desses itens, se você é programador ou programadora, e no final eu também vou dar a solução para corrigir esses erros, porque também não é nada assim muito grave, por assim dizer, mas é algo que a gente tem que trabalhar para evitar, porque se a gente conseguir evitar esses tipos de erros, né, a gente pode dizer até mania, que acaba virando, né, um costume, a nossa produtividade vai ser muito mais alta, e para isso a gente tem que treinar a nossa mente para isso acontecer. Beleza? Então aqui eu vou dar eu estou com o Adobe Reader aberto, deixa eu passar para baixo, aqui, tá. Então, vamos lá. O primeiro erro que muitos programadores e programadoras cometem, tentar aprender mais de uma linguagem, tá? Então, vamos lá. Você começou todo empolgado, querendo aprender PHP, conseguiu, tá ali, tá conseguindo seguir o seu cronograma do que quer aprender, né? Tá ali, fez exercício, tá conseguindo entender bem a linguagem, já tá desenvolvendo seu primeiro sistema. Aí do nada viu outra linguagem de programação que achou mais interessante e pum, foi para lá também. E aí decidiu aprender PHP e Java ao mesmo tempo, por exemplo. Não tô falando de JavaScript, tô falando de Java, tá? JavaScript está diretamente relacionado com a web, então até tudo bem com essas duas linguagens caminharem juntos. Mas vamos lá, Java e PHP. Aí, como você é iniciante, você não tem ainda experiência o suficiente para conseguir aprender essas duas linguagens, né? Conseguir aprender mais de uma linguagem ao mesmo tempo sem ter dominado ainda totalmente a lógica da programação. E isso acaba gerando uma sobrecarga de informações e não é legal. Vai atrapalhar o seu aprendizado e, consequentemente, vai demorar mais para você realizar o que quer. Por exemplo, desenvolver um sistema de... Vamos lá, uma classe, um sistema de controle de estoque, que todo mundo adora, é um sistema ótimo para quem está aprendendo, né? Inclusive é um sistema mais avançado, um sistema de gerenciamento de clientes, por exemplo. Se você está começando a programar com PHP e inventar de querer aprender outra linguagem, back-end, como por exemplo Java, vai causar confusão. Então, evite isso. Se você é um programador mais experiente, pode tentar, não tem nenhum problema. Se você já domina bem uma linguagem que é parte para outra, beleza, foi isso que eu fiz e deu certo, né? No meu caso, eu dominei bem assim toda a área de web, né? Eu sou um desenvolvedor full stack. E daí depois eu fui pro desenvolvimento de games. Eu aprendi outra linguagem de programação, que é Java, né? Então esse é um caso assim, um case bacana. Então, segundo item muito que acontece muito e eu ainda cometo, não vou dizer que eu não cometo porque eu ainda faço, tá? Mas já vou entrar o porquê e quando que eu me dou o luxo de fazer isso, tá? Código bagunçado e o famoso depois eu arrumo isso, né? Código bagunçado no seu, vamos agora falar de desenvolvimento web, no seu CSS, por exemplo, você tá com preguiça de ir ali no arquivo de estilo do CSS que você começou, deixou tudo bonitinho, você faz um CSS no próprio arquivo HTML, por exemplo. Eu ainda faço isso, né? Não é o ideal, a gente tem que sempre manter tudo organizado. Nosso código, falando HTML e CSS agora, esse é um exemplo, né? Fazer o CSS inline ali no próprio arquivo HTML, mas o ideal é separar o nosso código HTML e CSS como é o correto e fica mais fácil de organizar. Sempre colocando os comentários, agora falando no HTML quando fechar as tags, isso é muito importante. No CSS, deixar bem utilizar o... Hoje existem diversas técnicas para deixar o código CSS mais organizado. Tem a metodologia BEM, que a gente vê no curso de front-end. Tem o sistema de boot CSS, que a gente pode fazer também. São maneiras e técnicas para deixar o código mais organizado e evitar essa bagunça. E quem um dia for mexer no seu código, se você for trabalhar com alguém, vai ficar fácil de entender. Tá? Agora falando agora um pouco assim de linguagem back-end, nem back-end, assim, JavaScript, que a gente trabalha com bastante funções desorganizadas, funções mal feitas, tá? Então, opa, então por exemplo assim, uh,
eu declarei, ao invés de declarar uma função e deixar tudo organizado, eu optei por fazer o quê? Ao invés de declarar a função, deixar todo o meu código na própria... vamos lá, deixa eu tentar resumir melhor. A gente está desenvolvendo um sistema, né? Então eu vou ali e eu tenho que fazer uma inserção no banco de dados. Ao invés de fazer a inserção no banco de dados, criando uma função, fazendo a orientação a objetos, tudo bonitinho, criando um método próprio para aquela inserção, eu decidi fazer inline aquilo ali, né? Sem criar a função. Sendo que se eu criar uma função, vai ficar muito mais fácil e produtivo para usar no meu código depois. Eu não preciso ficar toda hora escrevendo 5 linhas de código, não. Eu posso chamar a função e fazer isso uma vez. Tá? Isso são funções desorganizadas, né? Ou isso acaba atrapalhando a nossa produtividade. Tá? Isso entra também, está diretamente relacionado com esse último item aqui do PowerPoint, que é a falta de padronização. Tá? E daí entra em tudo na programação, para qualquer área da programação. Então, o que seria a falta de padronização? Seria justamente seguir um padrão quando você está desenvolvendo um sistema, certo? Isso pode ser na parte de desorganização, na parte ali do código CSS, por exemplo, que você não segue um padrão ou começou organizado e depois decidiu meio que largar de mão e fazer rápido, né, pra você tá com pressa e daí começou organizado e daí depois largou de mão e começou a colocar tudo no arquivo HTML. Acontece, eu ainda faço isso. E quando que eu posso fazer isso? E quando que eu me dou o luxo e sei que eu posso fazer isso? Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma landing page, né? Uma landing page, se você não sabe o que é, um site simples, uma página single page. E é simples, né? Para mim é simples fazer isso. Dei uma pausa aqui, mas voltando rapidinho. Então, essa falta de padronização, eu me dou o luxo, por exemplo, uma landing page que para eu fazer é simples. Por quê? Por causa da minha experiência. Então vamos lá, eu subi para o servidor, eu tenho que fazer alguma alteração rápida, eu não tenho tempo, seja por questões de tempo mesmo, e eu tenho que fazer alguma coisa rápida. Então eu me dou o luxo de simplesmente no código HTML fazer a alteração rápida, sem ter que criar uma classe ou alguma coisa assim. Só que isso eu faço porque eu sei que é um sistema simples e que não vai me comprometer depois, porque é uma landing page, é um site simples, tá? Por exemplo, então, será que eu faria isso na plataforma de ensino da Dunk Code? Hoje que é uma plataforma aí que, né, 100 usuários online por dia, que recebe milhares de acessos, e eu tenho que tomar um extremo cuidado porque é cheio de sistema, é uma plataforma de ensino à distância? Não. Nesse caso, eu tenho que sempre manter um padrão que eu comecei desde o início, que eu desenvolvi a plataforma já faz 1 ano e constantemente eu estou adicionando novos sistemas e isso se torna fácil para mim porque desde o início eu fiz tudo organizado. No caso, foi feito com PHP seguindo a estrutura MVC. Tá? E o terceiro item é não saber quando parar. Esse daqui também, já falei em outros vídeos, se eu não me engano, mas isso daqui eu gosto de sempre falar para os meus alunos, para as minhas alunas, tá? Quando a gente programa, muitas vezes, vamos lá, é meia-noite, você está cansado, está terminando de desenvolver um sistema. Tá tudo certo até aí. Só que daí quando você vai parar de programar e vai ali atualizar o seu navegador, testar o sistema, ver se está tudo certinho para seguir amanhã, você descobre um bug. E é um bug simples, só que porque você está muito cansado, não consegue descobrir aquele bug. E aí você fica se remoendo, e aí como você está cansado, sua mente já não trabalha igual como estava antes. E isso acaba gerando desmotivação, cansaço psicológico, tá? Até pensamentos negativos. Então, você tem que ter... Eu, inclusive, eu não vou mentir, acontece. Às vezes ainda acontece comigo, tá? Às vezes ainda escapa. Mas isso é justamente... Acontecia muito mais. Então, o que você tem que fazer? Quando isso acontecer, você tem que forçar, você tem que treinar a sua cabeça para dizer, não, essa é uma coisa pequena e eu consigo arrumar amanhã. Eu fiz tudo até agora, tá tudo certo, isso não é nada demais, eu vou parar. Se você conseguir treinar sua mente para isso, você vai conseguir ser muito mais produtivo, tá? Você vai conseguir controlar melhor o seu tempo durante o dia, porque você vai saber a hora de parar, vai saber quando pode parar e, consequentemente, isso vai gerar para você resultados muito melhores, tá? E daí isso daí já entra em questão de organização, que é ter um cronograma, saber exatamente o que você tem que fazer durante o dia e etc. Tá? Então esses são os 3 pontos. Agora eu tenho aqui um último slide, que é até uma brincadeira,
Porque para cada item que eu citei, tem uma solução, né? E falando assim, parece fácil, mas é isso, é tipo uma receita de bolo. Então vamos lá. Aqui não está bem na ordem dos erros que eu citei ali, mas olha só. Soluções. Pare quando sentir que esgotou. Tome um café, realize exercícios e etc. Tá? O etc. Vai passear com o cachorro, vai ficar com a sua família, tenta tirar a sua cabeça um pouco da programação, do que você estava fazendo. Então, o lance de tentar aprender mais de uma linguagem, domine uma linguagem antes de ir para outra. Tá? Muito importante isso. Outro, procure sempre organizar seu código desde o início. É o que eu falei no início do vídeo, né? Mas aqui tá resumido. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa mini aula. Se você se identificou com algum dos itens, posta aí nos comentários, dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E dê sugestão para novos vídeos, novas aulas que você quer de programação, de desenvolvimento. E a Dunk Code está com vários lançamentos vindo por aí. Vai vir o curso de desenvolvimento de games, que é algo inédito. Tá? E é inédito, já mandei um e-mail para quem está na nossa lista ali, mas é inédito porque esse é o único curso que a gente não vai utilizar nenhuma game engine pronta, como por exemplo essas que dá para fazer o download, você cria o seu jogo a partir dessa engine, não. A gente vai colocar a mão na massa, nesse curso de games eu vou ensinar você a programar em Java do zero ao profissional, porque Java vai ser a linguagem que a gente vai utilizar para desenvolver 6 jogos do zero durante o curso. A gente vai criar um clone do Minecraft. Se você está na área de games, eu já ouviu falar, Minecraft é um dos maiores jogos que teve, que já existiram, né? Foi comprado recentemente pela Microsoft. A gente vai criar um clone de Super Mario, a gente vai criar Pac-Man. Tá muito bacana. E a gente lançou recentemente também o pacote Full Stack, que são os 2 cursos da Dunk Code juntos, o de desenvolvimento web e o de front-end, que formam o pacote Full Stack, que daí a gente trabalha com todas as tecnologias web e desenvolvemos mais de 70 projetos práticos. Tá bem bacana, link vai estar na descrição. Beleza? Espero que tenha gostado e um grande